Eu sou intensivista já há mais de. Estou indo para. Só de medicina eu tenho 20 anos. De terapia intensiva pesado mesmo, já tem uns 12 a 15 anos de sempre trabalhar com terapia intensiva. Então eu passei por outras pandemias, né? H1N1, aviária, sempre ocorreu essa fala de que no local do mundo está tendo uma pandemia e que ela tem chance de chegar aqui. Como chegou? Né? O H1N1 mudou algumas maneiras de a gente agir, por exemplo, a gente não sabia nem o que era álcool gel anteriormente. Então o H1N1 que transformou isso numa coisa corriqueira, ninguém levar um frasco de álcool gel para ir para academia. Isso começou no H1N1, não foi no Covid, isso já existia. Né? Então, se falar de uma crise, de uma epidemia no local que virou mundial, pandemia, o que é classificação de pandemia? É quando uma doença tem em vários lugares do mundo, tem mais de 2 continentes, já vira pandemia. Então, a gente ouviu no primeiro momento a fala sobre o Covid achando que seria similar ao H1N1, por exemplo. Ninguém imaginava que ia mudar a realidade de todo mundo igual mudou. É uma coisa absurda. Então ninguém achava no primeiro momento que ia ser essa loucura. A gente, não, vamos nos preparar. Mas a gente acreditava que a capacidade instalada no primeiro momento seria próximo ao suficiente. Isso no começo do ano passado. Não, nós temos hospitais bem equipados, tal. Já existia um déficit de leitos, como sempre existiu, mas a partir da hora, não, beleza, a gente tem um déficit de leitos, principalmente no SUS. Infelizmente, é uma realidade já de muitos anos. Terapia intensiva nunca sobrou leito. Mas a partir da hora que a gente, por exemplo, interromper as cirurgias, parar de fazer cirurgia letiva e parar de ter necessidade desses leitos para pós-operatório, no primeiro momento talvez seja suficiente. Talvez tenha que melhorar, aumentar um pouquinho, alguns leitos a mais. Ninguém imaginava que fosse essa loucura. Isso no começo do ano passado. Foi vindo em fevereiro, março, tanto que teve carnaval no passado no Brasil. Ninguém imaginava, se imaginasse se fosse essa loucura mesmo, não teria tido carnaval. Então, março para abril começou. Um casinho, eu lembro até hoje o primeiro caso no estado, foi o que eu atendi. Era um que veio da Europa, veio para cá, um senhor, já seus 60 anos. Primeiro óbito no estado foi o que dei também, né? Mas já se mostrava uma primeira visão do que era o paciente que agravava no Covid. Era o obeso. A obesidade no Covid era uma coisa absurda. As pessoas que não tinham grandes comorbidades ou idade muito avançada, que vinham a óbito, praticamente todos eram obesos. Alguns lugares do Brasil não tinham uma estrutura física suficiente para produzir isso tudo, então tiveram que fazer hospitais temporários, hospitais de campanha. Aqui no estado, pelo menos, a gente tinha uma estrutura física que era possível transformar em exclusivo Covid. Então a gente conseguiu fazer isso no estado. O Espírito Santo não teve hospitais de campanha. Ele transformou a capacidade instalada para outras coisas, né? Enfermarias, centros cirúrgicos, ele chegou a transformar centros cirúrgicos em CTIs. Transformou várias enfermarias em CTIs. Então a gente fez uma estrutura do zero, mas na verdade transformou uma estrutura. Você tinha todo tipo de pessoas. Tinha aquelas pessoas que totalmente incrédulas, não, isso não é isso tudo. Tinha aquelas pessoas que seguiam o que se falava, porque estava se aprendendo, pessoas um pouquinho mais, não só orientadas, mas mais passíveis de conseguir conversar sobre, e tinha pessoas completamente desesperadas, achando que o mundo ia acabar, que vai morrer todo mundo. É difícil falar que as pessoas são certas ou erradas quando você fala de uma coisa que é inédita para todo mundo, né? Mas a maioria das pessoas seguiram o que se propunha fazer. Tanto que lembra no passado que as cidades ficaram como se fossem desertas, né? No período do ano. Foi um absurdo aquilo. De repente parecia que tudo era um grande deserto. Você saía na rua e não via um carro. Foi uma loucura aquilo, né? A gente não imaginava passar por aquilo. Como que foi esse começo? A gente sabia que era uma pneumonia viral, infecção respiratória por vírus. A gente tem pneumonias virais, a gente sempre tratou de pneumonias virais e a gente já sabia que era complicado. Né? O H1N1, gripe aviária e tudo, são todas pneumonias virais, inclusive mais graves que o Covid. Só que o Covid, ele é um pouquinho diferente das pneumonias virais que a gente era acostumado. É um tipo de inflamação pulmonar diferente. E quando a gente tinha, geralmente, tratasse as pneumonias virais anteriormente, a gente estava falando de um paciente, 2 pacientes. Covid, de repente, tinha 30, 40, 50 chegando na porta, com quadros respiratórios graves de evolução muito rápida. Então, e as gripes em geral, os quadros de pneumonia viral em geral, eles não têm um tratamento muito específico, nunca tiveram.
porque é pouco suscetível. É diferente de pneumonia por bactéria, que você faz um antibiótico que você sabe que vai tratar aquela bactéria. Pneumonia por vírus, não. A pneumonia por vírus, ela, tanto que assim, o exemplo, a gente usou muito no começo a base do H1N1, muito no começo. A única medicação que tem é a medicação por comprimido. Aí eu estou falando de um paciente muito grave, medicações por comprimido são logicamente ineficazes, porque a absorção não é boa. A gente usava o que tinha. No começo a gente foi procurando alguma coisa a qual o Covid fosse suscetível, alguma medicação. Tanto para o quadro inicial, quanto para tentar, entre aspas, um tipo de prevenção, quanto para os quadros mais graves. E aí foi se partindo fazer vários estudos. Então, assim, estudos de medicações por comprimido, por medicações injetáveis, por medicações anti-inflamatórias, medicações para prevenir coagulação, porque isso também é uma coisa que já se estudou muito, ainda se estuda, que o Covid tem um efeito de coagular muito o sangue dentro do vaso sanguíneo, um efeito pró-coagulante. Então, o uso do anticoagulante também foi feito, vários estudos nesse sentido, e também aprender como que fazer nos casos graves em relação à ventilação mecânica, em relação ao aparelho de ventilação, porque a pneumonia por bactéria se manifesta de uma maneira um pouco diferente da por Covid. Então, tudo isso a gente foi aprendendo, carro andando. Os caras estavam chegando, falando um negócio do começo do ano passado, o carro andando. E todo mundo correndo atrás de conseguir uma vacina. Os estudos para conseguir vacina, geralmente, eles são longos. Não se costuma produzir uma vacina, porque tem que ter estudo de várias fases. Fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 é a fase de aprender o que é. Para produzir a vacina. Fase 2 é com animais, fase 3 é com humanos. Isso não é uma coisa rápida. Tudo do experimento científico, tudo da ciência, voltado no ano passado para cá, para o Covid. Você esqueceu o resto todo. Não foi produzido material científico para outras coisas, do ano passado para cá. Todo o arsenal do mundo foi voltado para em cima do Covid. Por isso conseguiu se evoluir muito, principalmente nas vacinas. Mas em relação a tratamentos, não se evoluiu praticamente nada. Não tem a medicação que seria eficaz na Covid, infelizmente. O meu trabalho é lidar com a morte, entre aspas. Quando eu trabalho com pacientes graves, eu sou a última linha do paciente. O intensivista, ele é o último médico que vai tratar de um paciente que vier a óbito. Porque acima da gente, em relação a paciente grave, não tem. Ou a gente consegue resolver junto com a equipe toda, ou nenhuma outra sociedade médica consegue. Então, eu sempre é parte do nosso trabalho lidar com a morte. Então, é parte do nosso trabalho. Então, a gente já sabem como lidar com isso, da melhor maneira possível. Só que no Covid foi exponencial, né? Foi um negócio assustador. E teve familiares que ouviram em 2, 3, 4 dias a morte de 3, 4, 5 familiares. Senhora, isso é complicado demais da conta. A pessoa já está uma porrada, vem outra porrada, vem outra porrada. É difícil. Mas é parte da nossa função, né? Mas eu não tenho a menor noção de quantas notícias de óbito eu dei. Menor noção. Foram dezenas, se não foram centenas. Quero que no futuro as pessoas entendam que quanto melhor elas forem em relação à saúde, em relação à cabeça, em relação à vida, em relação à maneira de encarar a vida, melhor elas vão conseguir combater adversidades que vão acontecer. Vai ter outras infecções, vai ter outras epidemias, vai ter talvez outras pandemias, mas a gente estando bem, a gente vai conseguir passar melhor delas.